Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Vocês estão de parabéns, hein? Vocês são alunos nota 10, já concluíram 10 livros, não é isso? Estão na mão aí agora com o 11º, livros poéticos, qual iniciaremos a partir desse instante. Estamos aí agora, irmãos, evoluindo já para o desfecho mesmo. Poéticos, daí vem profetas maiores, profetas menores, evangelhos e atos, epístolas e apocalipse. Vamos chegando lá. Vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar e então darmos início à nossa primeira aula do 11º livro, Livros Poéticos. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos nesta noite, agradecemos ao Senhor a bênção, o privilégio de estar na tua casa, a alegria de poder na tua presença reunido com os teus servos, estudar, aprender a tua palavra. Pedimos, clamamos a tua orientação, a tua direção. Derrama sobre nós mais da tua sabedoria, compreensão da tua verdade eterna. Abençoe e ilumine a mente de cada aluno aqui presente, os alunos, ó Pai, que à distância também tiram um tempo específico para se debruçar sobre a tua palavra e aprender mais da mesma, que também sejam agraciados de uma forma grandiosa e especial. Nós pedimos que mais uma vez tenhamos uma aula marcante, edificante, abençoadora e que em tudo o teu nome seja glorificado. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos lá então. Chegamos aos livros poéticos, a página de número 3 do nosso material, nós temos aí o sumário e a apresentação dos livros bíblicos que estudamos dentro desta parte do cânon das Sagradas Escrituras, chamado de poéticos, os quais são estes que aí estão. Deixa eu projetá-los aqui também, mas aí estão: o livro de Jó, o livro dos Salmos, que aqui é apenas uma forma, uma expressão, chamá-lo de livro. Na prática mesmo, Salmos está mais para um inário do que um livro. Eu costumo sempre fazer a associação. O livro, entre aspas, livro dos Salmos, está para os judeus o que a harpa cristã está para o assembleano. É mais ou menos essa comparação. É o nosso inário, é o nosso compêndio de louvores, de adoração, sacro. Então, os Salmos, ele compila 150 louvores. Claro, a gente vai detalhar isso melhor quando chegarmos lá, mas anunciando aí, temos então Jó, Salmos, Provérbios, o quarto livro é o de Eclesiastes e, finalmente, Cantares de Salomão, também chamado de Cântico dos Cânticos. São esses os 5 livros que estudaremos em 4 aulas. Até o final da aula de hoje, eu já vou dar mais ou menos um cronograma das próximas aulas, para que a gente possa se organizar melhor. E até no final, assim que a gente terminar a aula, eu vou anunciar aos irmãos uma pequena pausa que teremos ali em julho, um período geralmente de férias. Como a gente teve o período de férias de dezembro para janeiro, vamos ter 2 semanas de férias. Eu vou anunciar aqui com essa antecedência, até porque os irmãos às vezes querem se programar, dar uma saída e tal, e fica pensando, não, mas e a aula? Então aviso antes, que aí você já sabe, naquelas 2 semanas ali eu estou livre, posso fazer alguma programação, enfim, vamos falar sobre isso aí no final. Página 4, introdução. Os livros classificados como poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Considerando que estes livros descrevem as experiências do povo de Deus, seu alcance é tão extenso quanto a própria vida. Neles, a inspiração reveste a experiência humana uma qualidade universal que produz conforto, força e orientação,
a inúmeros crentes através dos séculos. A base da poesia hebraica é o paralelismo do pensamento. O ritmo não é buscado pela semelhança de sons, como nos versos com rima, ou pelo acento métrico, como nos versos brancos, embora a poesia hebraica não seja totalmente sem acento, mas principalmente pela repetição, pelo contraste e pela elaboração de ideias. Só um parêntese aqui: quando nós falamos de poesia, nós, brasileiros especialmente, que cada povo, cada nação, ele tem a sua forma de poetizar, de fazer os seus romances, suas poesias, suas prosas, etc. Tem a sua literatura específica. E a literatura oriental, do povo oriental, e principalmente aí de milênios lá atrás, não dá para nós compararmos com a literatura ocidental nossa dos tempos modernos. Então, quando a gente fala em poesia, dá a entender que a gente vai ter, aquele versinho e rimando. Poético é o quê? Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, não, isso é poesia, tem que ser assim, tem que dar certinho, a rimazinha direitinho, 4 linhas, a primeira rima com a terceira, a segunda com a quarta, enfim, isso é uma forma de métrica, ou seja, divisão métrica da organização literária da poesia. Para nós funciona mais ou menos assim. Mas a poesia hebraica não se preocupa com rima. Você não vai encontrar rima. Até porque, outra coisa a considerar, ainda que houvesse rima, a rima seria na língua original. Na hora que você vai traduzir aquela palavra que no original lá terminou com I e a outra com I, mas quando você vai traduzir, uma terminou com I e a outra com A, e aí não vai bater no português. Então isso também seria um outro problema, mas não é o caso. Eles também não se preocuparam com rima quando escreveram as poesias. Não fazia parte da cultura. A preocupação maior é que haja, por exemplo, uma simetria de pensamento. Às vezes, a gente vai falar bastante aqui, nós vamos entender, às vezes eles vão lidar assim: a primeira linha, aí a segunda linha reforça o pensamento da primeira, ou contrasta o pensamento da primeira. Só a título de exemplo, eu estou antecipando, mas nós vamos trabalhar isso mais profundamente, especialmente na semana que vem, falando dos salmos. Por exemplo, Salmo 1, está lá: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí vai reforçar essa ideia: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí o outro versículo vai fazer o contraste com esse: antes, ao contrário do ímpio, antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele continua: este será como a árvore plantada, ribeiro de água, dá o seu fruto. Não são assim os ímpios, mas são como... Então vai contrastando o justo e o ímpio, o bem-aventurado e o não. Então a preocupação maior é usar reforço de ideia, contraste de ideia. Então não se preocupe muito com rima, nós não vamos encontrar esse tipo de modelo literário. Contudo, de maneira nenhuma, toda a poesia hebraica encaixa-se precisamente nestas 3 categorias. A combinação, o desenvolvimento da ideia indicam variedade ampla e sutil através de paralelos, triplos e quádruplos, inversões, linhas alternantes, refrões. A gente tem salmo, por exemplo, refrão, aquele salmo que a gente lê, que sempre encerra com um refrão. Fugiu agora aqui qual o número do salmo? 76. Como é que é mesmo? Exatamente, o refrão, porque a sua benignidade dura para sempre. Está contando a história desde a saída do Egito até... Foi ele que abriu o mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. E fez... Isso aí, ou seja, tem um refrão. Geralmente aquilo ali é como se faz, chamado de canto e contracanto, não é? Um canta e aí depois todo mundo faz o contracanto, que é a resposta. Um vai falar a primeira parte, todo mundo junto em voz de coro, vai o refrão, aí o outro vai, enfim. Isso aqui eu estou dando exemplos de como funciona a poesia hebraica. Não tem muito essa questão de preocupar-se com a métrica.
O vocabulário hebraico é poderosamente vivo e a poesia do Velho Testamento está abarrotada de figuras de linguagens tais como personificações, hipérboles, metáforas, símiles e aliterações. Há também certos artifícios estruturais, inclusive estrofes e, como em todo o Salmo 119, padrões acrósticos. Só também a título aqui de exemplo. O acróstico. O que é um acróstico? O Salmo 119 é um acróstico, mas eu não vou falar dele porque a gente vai falar de Salmo semana que vem. Mas eu vou te mostrar uma outra poesia que segue esse modelo acróstico. Então, você já pode olhar na sua Bíblia aí. Lamentações de Jeremias. Apesar do livro ser chamado Lamentação, mas todo ele é escrito em formato poético. Pode abrir no capítulo 1. Quantos versos tem aí o capítulo 1? Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Quantos versos tem? 22. Quantos versos tem o capítulo 2? 22. Pule o capítulo 3. Quantos versos tem o capítulo 4? Quantos versos tem o capítulo 5? Agora sim, o capítulo 3. Quantos versos tem? 66, que na verdade é 3 vezes 22. Aqui ele, no meio ele triplica. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Quando se nós fôssemos ler Lamentações de Jeremias no original, o que nós perceberíamos? O versículo primeiro, a primeira palavra do verso primeiro, começa com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, seria o nosso A. A segunda letra é o Beit, seria o nosso B. Então o versículo 2 começa com B. Tem algumas Bíblias que inclusive em cima vem apresentando isso daí. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, Val, Zain, Et, Tet, Yod, Kaf, Lamek, Men, Nun, Samek, Ain, Pet, Sad, Kof, Resh, Shin, Tal. Falei as 22 letras do alfabeto hebraico. Aí quando você chega no 2, aí começa de novo, com Aleph, Beit, e assim vai. Gimel, Dalet, He, fechou os 22. Quando você chega no 3, isso acontece 3 vezes. Aí no 4 de novo. Isso é um acróstico. Você está fazendo um verso, quando você lê assim, você está vendo A, B, C, D, né? Já estou transliterando aqui, português, seria o A, B, C, D, E, aí vai para o 2, está lá o A, B, C, D, E, F. Só olha o Salmo 119, eu não vou fazê-lo aqui agora. Mas se você olhar o Salmo 119, que é o maior da Bíblia, quantos versos ele tem? Salmo 119. 176. Quem é bom de cálculo, responde aí. Quem não for bom, pode usar a calculadora, o celular. Divide 176 por 22 aí. Pode fazer no celular rapidinho também. São 176 versos. Divide aí por 22, dá quanto? Chegaram a resposta? Dá quanto? Dá 8. Então o que você vai ter no Salmo 119? Do verso 1 ao 8 é o Aleph. Do verso 9 ao 16 é o Beit. Do 17 ao 24, Gimel. Do 25 ao 32, Dalet. Você vai ter 22 vezes 8. Vai de 8 em 8, 8 em 8. Então no primeiro verso vai começar com Aleph. Lá no 9 vai começar com Beit. Lá no 17... Isso é coisa que a gente perde, né? Nós brasileiros, assim, não temos profundo conhecimento do hebraico. Mas para o judeu, ele está vendo isso aqui, isso está nítido para ele. Essa poesia, esse acróstico, essa beleza, a gente acaba perdendo. E aqui eu estou te mostrando, você já percebe, nossa, que coisa linda, que coisa organizada. Mas infelizmente, a gente acaba perdendo isso. Mas isto é a poesia hebraica. Ela tem os seus mistérios, ela tem as suas belezas. Ela tem essa sua organização que para nós, repito, ocidentais, século 21, não faz sentido, mas
Se você voltar lá 3.000 anos atrás, uma mente de um oriental, é uma beleza isso aqui, é algo belo. Então esse é o padrão dos livros poéticos. Finalmente, a poesia hebraica pode ser classificada entre as principais e mais amplas expressões líricas, dramáticas e especialmente didáticas, porque sempre tem como finalidade produzir ensinamento, conhecimento acerca de Deus e do seu relacionamento com o homem. Bom, eu deixei aqui esse slide apenas para lembrar que o método de estudo do livro poético é o mesmo modelo que nós usamos nos históricos, no Pentateuco. Como é que nós vamos fazer para estudar? Aliás, daqui até o final, nós faremos a leitura do conteúdo do livro que está exposto em nosso material, incluindo aí o esboço, e em seguida nós vamos destacando ensinos importantes encontrados no referido livro. Então a nossa aula de hoje será o livro de Jó. Nós vamos estudar hoje, primeira aula, o livro de Jó. Aí nós vamos, no nosso material aí, fazer a leitura do autor, do tema, e aí depois nós vamos trazendo o esboço do livro e, consequentemente, fazendo os comentários. Jó, autor. A relação entre a narrativa inicial do livro, que é o prólogo, capítulos 1 e 2, e o conteúdo das discussões de Jó com os seus amigos, vai do 3 ao 27, deixa claro que Jó não foi o autor deste livro. Geralmente quando a gente lê um livro, o livro de Samuel, autor Samuel, livro de Jeremias, autor Jeremias, aí você chega o livro de Jó, o autor não foi Jó. Até porque você percebe ao longo de todo o livro que ele sequer sabia, aquilo ali é bastidor, né? Jó, ele é o autor que está lá na frente, o ator, e ele não conhece os bastidores que estão sendo narrados aqui. Ele está sendo informado depois. Alguém está escrevendo porque recebeu tais informações. Não foi Jó. Se ele soubesse o que aconteceu no conselho divino, não haveria razão para debate que procure estabelecer se Jó era culpado do seu sofrimento por conduta pecaminosa. Deus usou um poeta habilidoso da própria comunidade da aliança para escrever esse livro formidável. A linguagem traz muitos desafios ao tradutor, pela sua gramática poética e o seu rico vocabulário. Sabe-se que o autor foi um israelita, uma vez que ele se refere a Deus pelo nome da aliança, Javé ou Jeová, enquanto Jó e seus interlocutores usam termos como Deus e Todo-Poderoso. Capítulo 12, versículo 9, temos ali uma única exceção. A tradição judaica atribui o livro de Jó, a autoria do livro de Jó a quem? Moisés. Então é interessante porque a gente sempre pensa em Moisés como autor do Pentateuco. Moisés, Pentateuco, Pentateuco, Moisés. E às vezes aquelas pegadinhas, se alguém te pergunta para você responder rápido, quantos livros escreveu Moisés? Você já, 5. Ninguém vai lembrar do de Jó. Você já fala assim, 5. Moisés, 5, Pentateuco. Só que Moisés também escreveu o livro de Jó. Então ele é autor de 6 livros da Bíblia. Um outro detalhe a ser considerado, que nós vamos ver aqui. Quando Moisés escreve o livro de Jó, os acontecimentos do livro ocorreram muito tempo antes da própria existência de Moisés. De maneira que as informações que ele registrou, ele só pode ter recebido do próprio Deus. E isso não é nada espantoso, porque ele escreveu o Gênesis. Quem foi que falou para Moisés o que aconteceu no jardim do Éden? Quem foi que falou para Moisés que o Caim matou Abel? Quem foi que falou para Moisés do dilúvio? Quem foi que falou para Moisés da Torre de Babel? Foi Deus. Ele só vai aparecer lá no Êxodo, mas ele escreveu todo o Gênesis. Então o livro de Jó também foi escrito por Moisés a partir de revelação recebida direto da parte de Deus. Tema. A maioria das pessoas diz que o tema de Jó é a antiquíssima questão: por que um Deus amoroso e justo permite que uma pessoa piedosa sofra? Contudo, se essa questão é o tema do livro,
ela não é respondida. O tema mais bem posto é: como o justo sofre. Então, o tema não é por que o justo sofre. Essa pergunta perdura até hoje. O livro de Jó não responde. O tempo todo Jó quer saber: por que eu sofro? Por quê? E o livro não responde o porquê do sofrimento do justo, mas ele mostra como o justo sofre, não porquê, mas como. Jó, em poucos dias, perde seus negócios, seus bens, sua família, exceto sua esposa, e perde também sua saúde. Seus 3 amigos, e aqui valeria até aspas, nesses amigos dele, imaginam que Jó seja realmente um ímpio, que tem um pecado escondido em sua vida, e o Senhor, na verdade, está disciplinando-o. Jó insiste em que não conhece nenhum pecado escondido. Assim, seus amigos continuam argumentando com ele. Todavia, observe que no capítulo 2, versículo 3, Deus deixa claro que não tem nada contra Jó. Em 42:7, o Senhor repreende os 3 amigos por não falarem a verdade a respeito dele. Jó não era ímpio, embora ele, como qualquer pessoa, certamente tenha o que melhorar em sua vida. E no fim, ele admite isso. É claro que Jó poderia ter uma falha, um erro, um ser humano, não tinha um pecado que ele ocultava e demandasse então aquele juízo sobre a vida dele. Não, o próprio Deus deixa claro, quando diz a Satanás: tu me incitaste contra ele sem causa, não tem razão, não tem motivo. É verdade que Deus disciplina seus filhos quando persistem no pecado, e que essa disciplina é uma evidência de seu amor. Também é verdade que o perverso tem suas alegrias hoje, mas logo definhará. Contudo, nenhum desses fatos satisfaz a necessidade na vida de Jó. Todavia, o Senhor tem em mente propósitos divinos ao permitir que Jó sofra. Do princípio ao fim, ele revelou Jó a Satanás e aos anjos como o testemunho de um homem de fé. Apenas na eternidade saberemos quanto os anjos aprenderam com a vida dos santos. A principal lição de Jó é esta: Deus é totalmente soberano no tratamento com seu povo e jamais permite que qualquer coisa venha para a vida do cristão obediente que não seja para o bem dele e para a glória do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. O Senhor não tem de explicar seus caminhos para nós, basta sabermos que Ele se importa conosco e nunca erra. Não vivemos pelas explicações, mas sim pelas promessas. O relato de Jó mostra-nos como o justo deve sofrer. Tiago 5,11 diz: tendes ouvido da paciência de Jó? Então o livro de Jó a gente vai aqui separar, organizar o conteúdo, fazer o esboço, detalhar, mas em suma todos sabemos. É a história de um homem íntegro, reto, temente, que o diabo não aceita o fato de que um homem possa servir a Deus com tamanha integridade e tenta provar a Deus que Jó, na verdade, não é tudo aquilo que Deus acredita que Jó seja. E Deus vai permitir, então, que Jó sofra tudo aquilo que o livro narra, para mostrar que é possível, sim, ser fiel a Deus em qualquer situação. Jó, ele serve de modelo, de exemplo de fidelidade em momentos bons. Não podemos esquecer, quando tudo ia bem, ele já era fiel. Quando tudo passou a ir mal, ele continuou sendo fiel. Então ele não mostra fidelidade apenas no momento difícil. Ele já era fiel quando ia tudo bem. Contexto histórico, só para a gente mais uma vez reforçar aqui a época,
período da história da humanidade em que os eventos narrados ocorrem. Ou seja, de que época Jó, a que época Jó pertence? De que período bíblico Jó faz parte? Vários detalhes no livro de Jó indicam que os fatos narrados ocorreram em um contexto patriarcal. Ou seja, Jó está ali entre Abraão, Isaac, Jacó, tá? Naquele período histórico. Jó não é um descendente de Abraão, Jó não é judeu, Jó não é israelita, mas Jó é um homem íntegro, naquela época, naquele período. Existiam, mas como assim? Lembra do Melquisedeque? Era um sacerdote do Deus Altíssimo. De repente apareceu lá, Abraão paga dízimo a ele é sacerdote. De onde ele veio? De onde ele saiu? Tem explicação, mas ele era um homem íntegro naquela época. Deus está escolhendo Abraão para a partir dele construir uma nação, um povo, para que as suas promessas da vinda do Messias viessem. Mas aqui, ali, lá, acolá, já naquela época existiam homens íntegros, e Jó é um deles. Então, a época patriarcal. Como é possível chegarmos a esta conclusão? Está aqui. Primeiro, a riqueza de Jó é medida em gado, da mesma forma como era medido o patrimônio de Abraão e Jacó. Então, a forma de medir a riqueza naquela época patriarcal era o tamanho do seu gado. Segundo, os sabeus e os caldeus são retratados como saqueadores nômades, indicando uma data bastante remota, porque esses povos depois se estabeleceram, os caldeus principalmente, dando origem a assírios, babilônicos, mas eles se estabeleceram depois, antes eles eram nômades, nesse período patriarcal. Terceiro, a expressão hebraica para peça de dinheiro, que aparece em 42:11, só é encontrada aqui e em Gênesis 33:19. Em Josué 24:32 já aparece peças de prata. Era como era contado também o dinheiro naquela época. Quarto, sem ser sacerdote ou estar em um santuário, porque não havia tabernáculo, templo, sacerdócio levítico, nada disso, então Jó oferecia ele mesmo sacrifícios a Deus à maneira patriarcal. Depois que Deus estabeleceu os levitas, o tabernáculo, e aí já não aceitava fora daquele modelo estabelecido. Mas antes, Jó demonstra que agia como os patriarcas. Abraão, que vez por outra edificava um altar, oferecia sacrifício, Jacó, Isaac. E a longevidade de Jó é coerente com o tempo de vida também ali dos patriarcas. E sexto lugar, a preferência nas sessões poéticas pelo nome divino El Shaddai em vez de Yahvé pode ser indicativo de um período anterior ao Êxodo, porque Deus vai revelar o seu nome como Yahvé, eu sou o que sou. Ele vai revelar a Moisés lá no Êxodo. Antes, você vai ver no Gênesis a referência que se faziam a Deus é o Todo-Poderoso, El Shaddai, o Altíssimo, o Eterno. Então, isso aparece nesse livro de Jó, que era a mesma forma como se referiam ao Senhor, nosso Deus, na era patriarcal. Ok, vamos aí ao conteúdo do livro. Ele está aí, dividido, eu dividi em 5 partes. Eu vou ler com vocês no nosso material a primeira parte, que é o ataque de Satanás contra Jó, capítulo 1 e 2, e aí eu faço os comentários nos slides. Depois eu vou à segunda parte, que é Jó e os seus amigos, aquela história dos amigos tentando provar que Jó estava sofrendo tudo aquilo por conta dos seus pecados. Jó tem 3 amigos, que vai vir Bildade, Zofar, e vão tentar provar que ele é um pecador, merecedor de tudo aquilo, e Jó replica, eles falam e Jó contradiz. Esse diálogo aqui. Aí, a terceira parte do livro vem um quarto personagem, aliás, um quinto, o Jó e os 3 amigos. Aí aparece o Eliú, que é alguém mais jovem, que reteve a sua fala porque os 3 amigos de Jó eram mais velhos, e aí mostrando também aquela
Na era patriarcal, o respeito oriental, o mais novo não falava até que os mais velhos cessassem de falar. Então Eliú fica calado, ouvindo Jó e os três. Quando eles cessam, o Eliú então toma a palavra. Aí vem a palavra de Eliú. E finalmente no capítulo 38 nós temos a resposta de Jeová. Finalmente Deus rompe o silêncio e fala. E aí por fim nós temos o encerramento do livro, a conclusão do livro. Vamos lá, vamos começar então. Primeira parte, o ataque de Satanás contra Jó. Capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 10. Vamos dar uma olhada rapidinho na Bíblia aí. Eu vou ler aqui bem rapidinho o texto, só para a gente lembrar de alguns pontos importantíssimos. Aí acompanhe na sua Bíblia. Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos. Era também muitíssima gente ao seu serviço. De maneira que, olha que adjetivo que é dado a Jó, que ele era o maior que todos os do Oriente. Esse o maior aqui, dentro do que está sendo dito no versículo 3, é o maior em riqueza. Está falando de riqueza, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumenta, muitíssima gente a seu serviço. Em resumo, ele era o maior. Então, se a gente fosse pegar só isso aqui, pastor, como é que eu mediria a riqueza de Jó hoje? O que significa aí esse tanto de camelo, esse tanto de ovelha? Então, eu sei que você já deve ter visto alguém dar um ensinamento, pregar, ou mesmo, não sei, um livro que leu, alguém foi fazendo a comparação, é como se Jó tivesse tantos carros, camelos era uma frota que ele tinha era transportador, era como se fosse dono de transportador, os transportes de carga. Foi fazendo essas comparações. Não sei, alguém faz assim. Resumindo, eu vou logo no resumo. Pensa no homem mais rico do Oriente aí, Oriente Médio, aquele sheik lá, esse camarada lá, dono de petróleo, até dizer chega, espirra, sai petróleo, é petróleo para todo lado, riquíssimo. Aí você vê lá aquelas casas daquele sheik e não sei mais o que, o banheiro, a torneira é de ouro. Quantos quartos tem nesse palácio? Tem 28 quartos, não sei quantos banheiros, aquela turma rica lá do Oriente. Então, um resumo: o Jó era o mais rico do Oriente. Se você quisesse fazer uma comparação por dia de hoje, a comparação seria essa: o mais rico do Oriente. Versículo 4: iam seus filhos, faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava. Se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram. Olha, Jó fazia sacrifício por pecados que possivelmente ocorressem. Ele não oferecia sacrifício apenas por pecados praticados, mas vai que cometeu algum que nem, já vou oferecer sacrifício expiatório por esses também. Vai que porventura pecaram, blasfemaram de Deus no coração. Jó já oferecia sacrifício. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha quem puxa a conversa, versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Claro que Deus sabe, ele só está dando ocasião para o início de uma conversa. Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste, não é apenas viste, mas observar, acompanhar os passos atentamente, está de olho ali, está investigando. Observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Imagina Deus falar isso de uma pessoa: não há nenhum homem na terra semelhante a ele. Uma coisa é eu, pastor Márcio, dizer de você: você é um homem sincero. Outra coisa é Deus dizer: ele é sincero.
Uma coisa é eu dizer que você é reto, outra coisa é a régua de Deus te medir e falar reto. Uma coisa é eu dizer que você teme a Deus, outra coisa é o próprio Deus que sonda o mais íntimo do seu interior, do seu coração, dizer: Ele é alguém que me teme de verdade e desvia-se do mal. Ó, irmão, é Deus dando testemunho. O que Satanás diz? Satanás diz: também ele vai temer o Senhor de balde, por acaso? Você acha que é à toa tudo isso? Você acha que isso é em vão? Versículo 10: porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Olha a insinuação de Satanás. O Senhor comprou todas essas virtudes de Jó, custam caro, e o Senhor paga caro para ter a fidelidade dele. O Senhor colocou uma cerca em volta dele, e essa cerca é bênção, é prosperidade, é saúde, é família bem sucedida e tal. Assim, Satanás está insinuando que Deus é um corrupto, corrompeu Jó para que Jó fosse fiel a ele. Deus suborna Jó, paga Jó pela sua fidelidade. É isso que está acontecendo. Mas também o Senhor cerca ele de todos os lados, a obra da sua mão abençoa, o seu gado não morre, só aumenta. Proposta de Satanás: estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e eu aposto, como se o diabo estivesse dizendo, eu garanto que ele blasfemará de ti na tua face. Jó está dizendo assim, Satanás está dizendo assim: Jó é tudo aquilo que o Senhor está dizendo que ele é, pelo que o Senhor dá para ele. Tira, e nós vamos saber quem é o Jó de verdade. Ele vai blasfemar de ti na tua face. Olha a confiança de Deus em Jó. Disse o Senhor a Satanás: eu conheço Jó, eu sei quem ele é, está tudo na tua mão, pode tocar, pode fazer isso aí que você falou, somente contra ele não estenda a tua mão, só não o mate, né? Só não tire a vida. Satanás saiu da presença do Senhor mais que depressa. E aí então começa. Sucedeu que no dia que eles estavam lá na casa do primogênito, veio o mensageiro a Jó e disse: os bois levaram as jumentas, paciam, lavravam as jumentas, paciam, e eis que deram sobre ele os salbeus e tomaram, e os moços feriram a fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Aí o Jó está lá impactado com a notícia: o que? Roubaram meus bois e minha jumenta? E aí quando ele está lá impactado, estando esse ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, provavelmente raios, relâmpagos, queimou as ovelhas e os moços, consumiu, só eu escapei. Que? Todas as minhas ovelhas foram atingidas por raio, fogo do céu, foram consumidas. Jó está lá impactado, estando esse ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, só eu escapei para trazer a nova. Jó está agora recebendo mais esse impacto. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo, vinham em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre o jovem, morreram, só eu escapei para te trazer a nova, a notícia. E agora o diabo fazendo o quê? Aguardando Jó blasfemar na face do Senhor. E olha o que acontece nos versículos 20, 21 e 22. Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, se lançou em terra e fez o quê? Eita glória, hein? O diabo podia dormir sem essa, né? Como dizia aí, né? Imagina, hein? E olha aí: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Imagina essa adoração chegando no céu, irmão. Imagina Deus recebendo essa adoração. Imagina a bomba atômica explodindo lá no inferno. Esse glória a Deus de Jó aqui, chega a arrepia, né? Imagina Deus recebendo lá e o diabo estrondando tudo lá.
Vamos destrinchar esse aqui então. O ataque de Satanás contra Jó. Eu já li tudo, mas vamos a alguns detalhes, alguns destaques, fatos importantes. Vamos falar um pouquinho mais sobre a pessoa de Jó. O caráter de Jó. Quem é Jó? E a gente leu aqui, e tudo aquilo que foi dito sobre Jó, foi dito por quem? Deus. Então, irmão, fechou o assunto, né? Encerrou. Será que era mesmo? Será que é verdade mesmo? Foi Deus que falou. Reto, íntegro, seu caráter era maduro, pleno e sua conduta reta. Vamos ver o significado dessas duas palavras aqui no original hebraico, íntegro e reto. O que significa uma pessoa íntegra e uma pessoa reta? De acordo com o hebraico, íntegro vem dessa palavra aqui, ó, TAM, não é a empresa aérea não, é um tal e um men, TAM, geralmente não tinha vogais, significa perfeito, completo, pessoa moral e eticamente pura. Irmãos, é importante salientar algo aqui, hein? Quantos capítulos da Bíblia você acha que Jó lia por dia? Não tinha Bíblia? Tinha Bíblia não. Jó não tinha Bíblia não. Tinha nem o livro de Gênesis. Êxodo vai vir depois, Levítico vai vir depois, Deuteronômio não tinha Bíblia. O livro do Gênesis vai ser escrito por Moisés, que é depois. Ele é fiel a Deus sem ter palavra. Ele anda em conformidade com o caráter de Deus, com a pessoa de Deus, sem ter o que nós temos, hein? Ó, a gente tem tudo isso aqui. Jó não tinha isso aqui não. Os milagres, os feitos, a grandeza de Deus, a revelação de Deus e tal. Não, Jó não tinha tudo isso não, mas ainda assim era perfeito, completo, puro, eticamente, moralmente. E a outra expressão que é utilizada é reto. O que significa reto? O hebraico é yashar. Yashar. Yashar significa reto, correto, direito, justo, honesto, conveniente, próprio. Era alguém correto, direito, justo, honesto, riquíssimo, mais rico, mas honesto, direito. Todas as suas contas certinha, pagava o combinado, não usurpava nada de ninguém, não chegou onde chegou passando por cima de ninguém, dando jeitinho, era o mais rico, mas de forma correta, honesta, direito, sendo justo com todos ao seu redor. Deus que está dizendo isto de Jó. Que vem logo em seguida então? Em seguida nós temos o seguinte: pessoas íntegras e retas são indivíduos completos, sem qualquer hipocrisia ou duplicidade. Jó manteve sua integridade diante das acusações de seus amigos e diante do silêncio de Deus. E por fim, o que acontece? O Senhor o justificou. Jó manteve-se em silêncio. Jó era um homem temente a Deus e desviava-se do mal. Esse era o alicerce de seu caráter. Por quê? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o apartar-se do mal, o entendimento. Então Jó era alguém sábio, Jó era alguém entendido, era temente a Deus, se afastava do mal, demonstrava tudo isso na prática e dentro do padrão divino. Esse temor não é o medo que faz o escravo encolher-se diante de seu senhor, mas sim a reverência amorosa de um filho diante do pai, um respeito que conduz à obediência. Esse é o temor, não é medo de Deus. Respeito, desejo de agradar, de viver em conformidade com a vontade. A família de Jó, vamos falar um pouco, falei sobre Jó, e a sua família? Jó possuía uma família próspera. Como assim? Os acontecimentos do livro desenrolam-se na época dos patriarcas, e naquela época uma família grande era considerada uma bênção de Deus.
7 filhos, 3 filhas, todos com saúde. Os bens materiais de Jó, como é que era a vida material? A pessoa de Jó a gente já viu, a família de Jó também. Os bens, naquele tempo a riqueza era medida principalmente em termos de terra, animais e servos, e Jó simplesmente possuía tudo isso em abundância, porém sua riqueza não o afastou de Deus. Se a riqueza fosse problema na vida de Jó, Satanás não tiraria tudo, Satanás duplicaria. Então já que ele é rico, eu vou dobrar a riqueza dele para ver se ele... Não, o homem é rico, vamos ver se tirando ele deixa de ser temente. Então a riqueza, as coisas que tinham em volta de Jó, não alterava quem ele era. O ter ou o não ter não mudou o ser de Jó. O diabo dizia, ele é porque ele tem, e Deus está dizendo, ele é independente de ter ou não ter. O diabo diz, não acredito. Aí Deus, então tira, e você vai ver que quando ele não tiver, ele continuará sendo a mesma pessoa que é quando tem, porque ele não se relaciona comigo por causa das coisas, ele se relaciona comigo por quem ele é e por quem eu sou. É um relacionamento de pessoas, as coisas são detalhes, tendo ou não tendo é detalhe, é um relacionamento pessoal, pessoa a pessoa. Jó é íntegro, Jó me ama, Jó me adora, Jó me serve, e as coisas são meros detalhes. Satanás então pediu permissão e Deus deu. E aí nós vamos a estas importantes verdades que são reveladas em Jó. Quais são elas? Vamos destacar aqui algumas. Uma das principais verdades reveladas em Jó é que Deus é soberano sobre todas as coisas, está no domínio de tudo. Ele está sentado em seu trono no céu, os anjos fazem sua vontade e lhe prestam contas. Nem mesmo Satanás pode fazer coisa alguma contra o povo de Deus sem a permissão divina. Até para as ações de Satanás, a permissão de Deus é necessária, porque ele é soberano. Satanás não age fora da soberania de Deus. A primeira lição. Outra verdade, talvez até seja surpreendente, é o fato de que Satanás tem acesso a Deus no céu. Puxa, mas como assim Satanás tem acesso a Deus no céu? Sim, a Bíblia fala que ele é o acusador, de dia e de noite está acusando. Ele é petulante, ele é arrogante, descarado, como diria outro, está sempre lá tentando acusar um irmão, um outro, fazendo. Deus permite, não é que ele faz isso também sem a permissão de Deus, Deus permite. Muita gente tem a ideia equivocada de que Satanás reina sobre este mundo a partir do inferno, mas Satanás só será lançado no lago de fogo depois do juízo final. Hoje ele tem liberdade de rodear a terra, está aí no espaço, nas regiões celestiais, e de vez em quando ele vai a Deus para acusar um irmão, e pede autorização, e age, e dali comanda os seus asseclas, principados, potestades, hostes espirituais da maldade, e assim por diante. A terceira verdade é a mais importante no que diz respeito ao livro de Jó. Ao contrário de Satanás, Deus não encontrou qualquer culpa em Jó. O diabo estava insinuando, mas Deus não viu nada em Jó que pudesse condená-lo. A declaração de Deus a respeito de Jó, no capítulo 1, versículo 8, mostra o relacionamento existente entre o Senhor e Jó. Parece que Jó era o crente modelo que Jeová gostaria que todos os demais servos imitassem. É porque quando Deus... Está vindo da onde? Estou rodeando toda a terra. Aí olha quem que Deus fala. Viu Jó? Ou seja, é um modelo, é o padrão, é o exemplo. Você está vendo? Eu vi um crente lambão ali. Eu vi um crente meia boca ali. Eu vi um... Não, mas e o Jó? O padrão, modelo. Você viu o Jó? Jó é íntegro, Jó é reto, Jó é temente, Jó desvia do mal. Mas o Jó também, né? Só vai falar do Jó, o Jó também. Então o Jó era um modelo para Deus, é um padrão a ser imitado.
Vemos ainda outra verdade: Satanás só pode tocar o povo de Deus com a permissão divina. E Deus usa essa situação para o bem de seu povo e para a sua glória. Porque no final das contas, Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Deus tinha alguma coisa a provar? Não tinha nada a provar para Satanás. No final das contas, o que percebe? O livro encerra: Jó duplamente honrado, Deus ainda mais glorificado e o diabo ainda mais humilhado. Então, no final das contas, é isso que você vê no encerramento do livro: Jó abençoado 2 vezes mais, Deus glorificado 2 vezes mais e o diabo humilhado 2 vezes mais. Então Deus permite, no final, o povo dele é abençoado, o nome dele é glorificado e o inimigo derrotado. O propósito da vida é a construção do caráter mediante a verdade. O próprio Jó, no final do livro, vai agradecer o fato de que, olha, irmãos, Jó era tudo isso que Deus disse dele, e ele ainda diz assim: puxa, eu só te conhecia de ouvir falar, e já era tudo aquilo, hein? E só conhecia de ouvir falar. Aí, mas agora, olha o relacionamento, olha o nível que o relacionamento entre ele e Deus avançou. Ele conhecia Deus de ouvir falar e era tudo aquilo. Imagina o que Jó vai passar a ser dali para frente, agora que meus olhos te veem. Então Jó saiu lá do outro lado como? Mais santo, mais crente, mais puro, mais íntegro, a família mais abençoada, os bens duplicados, Deus mais honrado e o diabo mais humilhado. Deus está trabalhando em nossa vida a fim de nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o propósito. Então, Deus pode usar até mesmo os ataques do inimigo para nos aperfeiçoar. Sim, Ele pode permitir e usar a situação para que a gente saia do outro lado crentes melhores, servos melhores. Quando trilhamos o caminho da obediência e nos vemos diante de uma grande provação, devemos nos lembrar de que nada pode tocar nossa vida se não for da vontade de Deus. Talvez só quando chegarmos ao céu saberemos por que Deus permitiu que certas coisas acontecessem. Você vê, o Jó só foi saber no final. Não sabia que tudo aquilo ali era um enredo, que o céu e o inferno estavam diretamente envolvidos. Quantas coisas podem ter acontecido ou ainda hão de acontecer na minha vida, na sua vida, que tem implicações tremendas no universo espiritual, e a gente nem vai se dar conta disso enquanto estivermos peregrinando nessa terra. Só quando chegar lá: mas então foi o Senhor que permitiu, era o diabo que estava querendo, e eu fui aprovado, o Senhor ficou feliz. E a gente às vezes vai passar por tudo isso aqui sem jamais saber, mas vamos permanecer fiel. Senhor, não estou entendendo nada, mas vou continuar fiel. Por que isso aconteceu? Não sei. Por quê? Não sei explicar, mas eu vou continuar servindo a Deus. Mas se a gente for querer explicação para tudo, não, só vou continuar fiel se primeiro o Senhor me explicar o porquê. Se o Senhor não me falar, eu também não avanço. Não, aí não precisa de fé. Para ter fé, ou melhor, a fé, ela se revela quando nós tomamos atitudes, mesmo sem ter o conhecimento pleno das coisas. Eu simplesmente acredito que Deus está no controle, Ele é soberano e eu vou continuar servindo a Ele. Não tenho resposta, não tenho explicação. De vez em quando, puxa, a irmã é crente, por que aconteceu isso com ela, com o marido dela, com o filho dela? Por que logo ela? Tinha 10 pessoas naquele emprego, por que foi mandado embora os 3 crentes, os 7 ímpios continuaram? E aí fica, essas situações sempre vão acontecer. Houve um deslizamento de terra, a casa que foi derribada foi a do crente, olha lá, a do ímpio ficou lá de um lado, a do outro, a do crente que foi. Por quê? Você vai querer dar explicação para tudo, você vai ficar doido. Não tem explicação aqui. Temos que confiar que Deus está no controle, Ele é soberano, Ele sabe o que está fazendo. A fidelidade de Jó. As hostes do céu e do inferno ficaram observando a reação de Jó ao perder suas riquezas e seus filhos. Irmão, imagina o céu parar, o inferno parar. Está lá, o Jó recebe a primeira notícia: acabaram com o seu gado. Vem a segunda: levaram os camelos. Vem a outra: levaram as ovelhas. Fogo do céu. Aí o outro chega: Jó,
E a última que eu tenho a dizer é essa: o vento bateu na casa do primogênito, caiu, morreu todos eles, os seus 7 filhos e as suas 3 filhas. E aí agora, está todo mundo, céu e inferno, olhando para o Jó. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? A homem começa, rasga o manto, pega a terra, joga na cabeça, se lança no chão. Olha só a expectativa. Expressou tristeza, o modo costumeiro da época, pois Deus espera que sejamos humanos. Claro, você acha que ele ficou alegre, dando risada, gargalhada? Não, ficou triste. Mas em seguida, adorou a Deus e realizou profunda declaração de fé. Eu saí nu, ou seja, eu entrei nesse mundo aqui sem nada, eu vou embora desse mundo aqui sem nada. Enquanto aqui estou passando, Deus me deu, achou por bem tomar. Em qualquer situação, bendito seja o nome do Senhor. A declaração dele, em resumo, foi essa. Imagina os anjos olhando isso, né? Nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Imagina o inferno ouvindo essa adoração. E aí, Satanás, não satisfeito, capítulo 2, o que ele vai fazer? Ele vai insinuar que Jó ainda adorou, porque pelo menos tem saúde. Deixa eu tocar na saúde. Aí Deus permite, Jó vai ser acometido de enfermidade do dedão do pé ao fio do cabelo. Quando vai descrever a enfermidade dele, as chagas, as feridas, seus ossos, sua pele, seu sangue, seu hálito, está tudo ali. E ele continua fiel, e o diabo esperando. E aí vem a segunda parte do livro, que nós vamos ler agora aí, ó. São os amigos de Jó o atacando. Você já está ferido no corpo, você já perdeu tudo, e agora os ataques na alma. Confessa, crente, cadê o seu pecado escondido? Eu sabia o tempo todo que ninguém podia ser tão íntegro como você parecia ser. Sabia que aqueles cultos, aqueles sacrifícios, aquelas adorações de madrugada, eu sempre soube que aquilo lá era para esconder alguma coisa. Olha aí, ó, Deus te viu aí, ó, Deus te pegou. E aí agora os ataques na alma, as calúnias, é a parte agora que Jó vai sofrer. Vimos a causa das aflições de Jó sob o ponto de vista divino, né? A gente já sabe de tudo isso, mas Jó não sabia, os amigos de Jó não sabiam que o que está no bastidor é Deus, é Satanás. Agora vamos ver as opiniões dos seus amigos a respeito da causa de suas dificuldades. Devemos lembrar que as suas palavras em si mesmas não são inspiradas, porque o próprio Senhor as acusou de erro. É o registro dessas palavras que é inspirado. Embora estes homens dissessem muitas coisas certas, não disseram a verdade completa. Aprenda os seguintes pontos que resumem os discursos dos amigos de Jó. Primeiro, o que eles afirmam? Eles afirmam que o sofrimento é o resultado do pecado. Assim sendo, se alguém está aflito, deve concluir por certo que haja pecado. Segundo, para os amigos de Jó, é assim, preto no branco, não tem cinza não, é preto ou branco. A medida da aflição indica o grau do pecado. Argumentam que, sendo Jó o homem que mais sofria, logo ele era o quê? O maior pecador. É assim, 2 mais 2, não tem outra coisa não, é matemática isso aqui. Se sofre pouco é porque peca pouco, se sofre muito é que peca muito. Se você é o que está sofrendo mais, então vai logo botando para fora, você é o pior pecador. Pode falar o que você aprontou e está escondendo. Terceiro, dizem a Jó que se ele se arrepender de seus pecados, Deus restaurar-lhe-á a felicidade. Avisam-no de que se procurar justificar-se a si mesmo, isto retardará a sua restauração. Agora, eles estão querendo, Jó, confessa, tem pecado, Jó, para de enrolar, eu sei que tem, todos eles sabiam que tem. Agora o próprio Deus investigou a vida de Jó de dentro para fora, de fora para dentro, de alto a baixo, de baixo, e disse, não tem nada aí. Agora os amigos de Jó não, tem sim, eu sei que tem alguma coisa aí, tem sim. Eles são mais, conseguiram achar coisa que Deus não achou. Quarto, admitem que algumas vezes
Os ímpios prosperam, mas dizem que essa prosperidade é transitória, que logo passará e a retribuição divina lhes sobrevirá. Podemos resumir as respostas de Jó a seus amigos da seguinte maneira. Então, como eu disse, essa parte os amigos acusam, Jó responde. Eles acusam, Jó responde. O primeiro acusa, Jó responde. O segundo acusa, Jó responde. Então, aqui eu peguei a suma das acusações. E aqui nós vamos ver esses dois pontos, a suma das respostas de Jó mediante as acusações. E depois nós vamos ver os destaques aqui nos slides. Jó afirma que é possível o justo ser afligido. Considera uma crueldade da parte de seus amigos acusarem-no do pecado por causa de suas aflições. Ele mesmo não compreende o propósito de Deus em afligi-lo. Aceita como fato que Deus, ao distribuir o bem e o mal, não considera o mérito nem a culpa, mas que age como agrada à sua soberania. Crê que haja casos em que aquele que sofre tem o direito de justificar-se a si mesmo e queixa-se das ordens de Deus. E, em segundo lugar, mais tarde, Jó retira algumas de suas afirmações extravagantes, admitindo que Deus aflige geralmente os ímpios e abençoa os justos. Insiste ainda que há exceções à regra, como, por exemplo, a aflição do piedoso. Jó até admite, não, Deus castiga o ímpio e abençoa o justo, mas de vez em quando Deus, a exceção, de vez em quando Deus aflige um piedoso. Por causa destas exceções, é injusto chegar à conclusão de que o homem é pecador devido ao seu sofrimento. Porque Jó, o que dá a entender é que Jó acreditava o que acreditavam seus amigos, mas quando a coisa acontece com ele, ele percebe, não, mas espera aí, acho que de vez em quando Deus também aflige o justo, porque eu sou justo, estou sendo afligido, não sei explicar porquê, mas eu sei que não tenho pecado. Eu estou fazendo uma auto-investigação e não estou encontrando. Parece até soberba, né, irmão? Mas o próprio Deus não achou. O Jó também estava lá procurando e não encontrava. Jó crê ser nosso dever adorar a Deus, embora estejamos sofrendo calamidades não merecidas, mas devemos abster-nos de julgar duramente aqueles que, quando em angústia, preferem queixas contra Deus. Ele está criticando a atitude dos seus amigos que estão agindo assim para com ele. Então, isso aqui é a suma. Vamos lá, vamos analisar agora mais detalhadamente este, que é a parte maior do livro. Jó e os seus amigos, seus muito amigos. Aliás, que os amigos de Jó foram os melhores amigos dele nos primeiros 7 dias. Sabe por quê? Porque eles ficaram sentados ali junto com Jó e não abriram a boca. 7 dias, sentados sem abrir a boca. É mais ou menos assim, você vai lá, a pessoa sofreu uma calamidade, chegou a notícia, fulano lá se abateu uma calamidade terrível sobre ele. Você não sabe se é Deus, se não é, se é pecado, se não é, você não sabe por quê, mas você vai lá consolar. E aí você não tem palavra, só fica lá, né? Pois é, né? Pois é. Só Deus, né? Pois é, só Deus. Mas tudo bem, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus sabe todas as coisas, sabe, Ele sabe. É isso aí, às vezes é o melhor que você tem a fazer, irmão. Ficar ali, é isso aí, né? Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Foi mais ou menos assim que os amigos de Jó ficaram lá sem ter o que dizer. Até que não aguentou mais, Jó, não aguento mais esse disfarce não, vamos ao que interessa. Tem que falar. Aí começaram a falar. E no que falaram, defenderam as suas teologias. Como assim, teologias? Eles começaram a expressar como eles entendem Deus, ou entendiam, na sua época, Deus e o relacionamento entre Deus e o homem. Então aqui é uma forma de expressar a sua teologia. Nós vamos ver a teologia de Elifaz, ou Elifas,
a teologia de Bildade e a teologia de Zofar. Os argumentos deles para provar o pecado de Jó, então a teologia de cada um deles. Nós vamos ver. Começando, claro, pela teologia de Elifaz. Eu vou pegar aqui alguns versículos para a gente apresentar. O Elifaz, ele é adepto da teologia da retribuição. Ele é o expositor da doutrina da retribuição. O que é isso? Um homem só recebe em retribuição o que faz. Fez bem, recebe bem. Fez mal, recebe o mal. E essa é regra. Não tem exceção não. Se está recebendo mal, porque fez mal. Se está recebendo bem, é porque fez bem. Ninguém que faz o mal recebe o bem, e ninguém que faz o bem recebe o mal. É a teologia do Elifaz. Esta doutrina era comumente aceita. E se resume no seguinte princípio. Princípio básico dessa teologia. Cadê? Ai. É esse aqui. Passa aí, meu filho. Vai mais um. Deus recompensa na terra as ações boas e más. E há uma proporção exata entre aquilo que cada um faz e o prêmio ou o castigo que recebe. Cada um recebe exatamente de acordo com o que faz. Fez bem, recebe o bem. Fez pouco bem, recebe pouco bem. Fez muito bem, recebe muito bem. Fez mal, recebe o mal. Fez pouco mal, recebe pouco mal. Daí a conclusão: se Jó estava sofrendo tanto, certamente deveria ter ofendido a Deus gravemente. Teologia da retribuição. Até o próprio Jó acreditava nisso, como eu disse, mas a sua terrível experiência própria o fez mudar de opinião. Isso acontece, às vezes a gente faz juízo de valor do outro, aí quando o tal do calo é o nosso, a gente mas não é bem assim não. Eu achava errado, eu tinha um pensamento errado. É sempre assim. A gente julga o outro com base em hipóteses, mas quando a gente passa pela experiência, nosso método de julgamento passa a ser outro. O próprio Jó acreditava que era assim: bom, sou fiel, sou íntegro, Deus está me abençoando. Aí de repente uma reviravolta na vida dele, mas ele: não, mas eu não fiz nada de errado, por que isso? Então aquela regra que eu acreditava não é regra. Às vezes acontece diferente. Ele mudou a sua opinião. Ele faz possuir uma teologia inflexível, segundo a qual o justo não sofre. Olha o que ele diz aqui: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu, Jó? Me diz aí alguém que era inocente e pereceu. Quando você já ouviu falar, Jó, que sinceros foram destruídos? Não existe, Jó. Só sofre quem é mau. Os bons não sofrem. Era a teologia de Elifaz. Ele acreditava assim, defendia essa teologia de forma inflexível. E aí, se nós já formos trazer para os dias de hoje, muitos mártires do cristianismo poderiam facilmente responder a esta questão, anulando essa falsa doutrina. Lembra-te, qual inocente jamais pereceu? Poderia citar vários aqui, né? Mas basta falar de Jesus, né? E aí? Qual foi o pecado dele? E os mártires que vieram depois? Então você vê que essa teologia, e ela existe hoje ainda, tá, irmãos? É que eles demonstravam lá milênios atrás, tem gente que ainda hoje acredita nisso. E aqui a gente já está refutando, já trazendo para os dias de hoje e fazendo a refutação. Bom, o Elifaz não conseguiu convencer, aí deu um passinho atrás, o Bildade deu um passinho à frente. Elifaz, fica quietinho aqui, agora é minha vez de falar. Meu negócio é a teologia da prosperidade. Deixa eu pregar para Jó para ver se eu converto esse homem aí, que esse homem aí, meu Deus, tem um karma na vida dele. Ele tem uma maldição hereditária, nós vamos ter que fazer uma campanha forte aqui, ele vai ter que caminhar em cima do sal grosso para a gente tirar esse encosto que está nele aí.
Esse é o Bildade. Bildade era dessa igreja aí que fazia essas campanhas fortes para arrancar o encosto do outro. Vamos lá. Eis que Deus não rejeita o íntegro e nem toma pela mão os malfeitores. Deus não rejeita íntegro e Deus não abençoa malfeitores, segundo Bildade. Vamos ver até que ponto vai a exposição dele. Vamos ver o que mais ele diz. Se atentarmos bem com Deus, isso aqui são palavras do Bildade. Se estamos bem com Deus, então não teremos sofrimentos e perdas materiais. Portanto, se estamos em sofrimento e temos perdido coisas importantes, é porque estamos em pecado diante de Deus. Não é assim muitas pregações de hoje? Não é assim que prega-se na teologia da prosperidade, da confissão positiva? Não é desse jeito? Esta proposição reina ainda hoje em muitos crentes, acham isso. Se eu estou bem com Deus, então eu não posso sofrer, não posso enfrentar luta. Se eu estou bem com Deus, eu não posso ficar desempregado, ficar doente. Não posso, se eu estou bem com Deus. Como é que eu vou? Carro do crente bater? Não, carro de crente não bate. Nem acaba a gasolina, pode botar a gasolina a R$15, a gasolina do crente não acaba não, passa luta não. Se está passando luta é porque está em pecado. Então essa é a teologia, ainda reina hoje. E vamos ver o que ele ainda esboça e o que Jó tem a dizer. Vejamos mais uma entre tantas afirmações de Bildade que sintetizam a sua teologia, a sua ideia. Versículos 5 e 6 do capítulo 8. Olha o que ele diz. Jó, vou te dar um conselho, Jó, vai por mim. Se tu buscar Deus, e se ao Todo-Poderoso pedir misericórdia, olha o Bildade dando lição de moral em Jó. Jó, se você for puro, se você for reto, olha o que ele está dizendo. Sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Jó, busca Deus, Jó. Larga dessa vida de impiedade, seja um homem justo. Para de tanto pecado, irmão. Vai viver uma vida reta, Jó. Isso é a pregação de Bildade. E o que Deus disse de Jó? Que ele era tudo isso. E o Bildade está dizendo, Jó, para de mentir, Jó, para de mentir, seja reto, Deus vai ter misericórdia de você. Bildade afirma que quem estiver bem com Deus, terá restaurada a sua vida material. Para ele é assim que funciona. Está bem com Deus, está rico. Está mal com Deus, está pobre. Ninguém que está pobre está bem com Deus. Se está pobre é porque não está bem com Deus. Em contrapartida, só está rico quem está bem com Deus. Final das contas, irmão, o inferno é para os pobres e o céu é para os ricos. Mais ou menos isso que ele está dizendo. Porque o pessoal que está rico está bem com Deus, quem está pobre está mal. Então o inferno é para os pobres e o céu é para os ricos. Ele já ganha aqui, ganha lá. A gente já sofre aqui, sofre lá. É desse jeito, né? É a teologia do Bildade, a teologia da prosperidade. Não convenceu a Jó. Jó retrucou, Jó refutou. Jó disse, não, você não está certo, não é assim. Eu não tenho do que me desculpar diante de Deus. É falácia pura sua. Isso não se confirma. A doutrina de Bildade é rechaçada, ou melhor, é recheada, é misturada com verdades e mentira, misturada de modo a enganar os incautos e falta de sabedoria. Esse que é o problema das pregações de hoje em dia, mistura verdade com mentira. Fala, se você se arrepender dos seus pecados, Deus vai te abençoar. Ok, isso é verdade, mas parece que é uma fórmula mágica. Eu venho aqui na frente, falo, amanhã eu já colho ali. Eu venho aqui, faço um... É assim que eles falam, ó, vem pra frente agora, aí a coisa já vai mudar. Aí daqui a pouco você liga a televisão, olha, eu cheguei aqui semana passada, devia 70 milhões de reais, morava na rua, comia lixo, e hoje eu ando de helicóptero, hoje eu... É assim.
Hoje eu não devo mais nada, hoje a minha conta tá aí, é Pix que eu faço para todo lado aí, ó, só dos 7 dígitos para cima. Cheguei aqui hoje de helicóptero, tem uma reunião de negócios ao final. Foi assim, semana passada eu cheguei aqui revirando lata de lixo atrás de pão. Parece assim, é assim que eles falam lá, é desse jeito que funciona. É meias verdades, né? Essa mistura. Assim são as modernas também músicas evangélicas, com letras bíblicas e mundanas, com sons santos e profanos, pregações, shows que trazem ocultamente a maligna teologia da prosperidade, que tem feito ricos, pobres da presença de Deus e pobres, ricos sem Deus. As músicas estão cheias dessas meia verdade e tal, a letra é bonita, mexe com a gente, o som e tal, mas está cheio de heresia ali, cheia de heresia. Temos que tomar cuidado. Tem gente pregando baseado em hino aí, música, não é hino, é música, não tem inspiração nenhuma, ele está pregando baseado naquilo. Um dos que eu gosto assim, entre aspas, né? Que agora assim, aquele que, como é que é? Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória, a prova acabou, a luta foi, e agora, irmão, canta você, agora é só vitória, só. Aí pronto, aí amanhã o irmão passa a luta, e aí? Não, mas agora não, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Se você está passando luta, você está por fora, irmão. Agora é só vitória. Você está em outra vibe. A vibe agora é só vitória. Que maravilha, né? Mas e a gente gosta assim, a letra tal, envolve não sei o que, o ritmo. Quando você pensa que não, você está até assim, ó. Todo mundo agora só para cá, só vitória, só e tal. Mas depois você para e pensa, que besteira aquela que eu estava cantando lá. Que pataquada foi aquela que eu vi lá? O problema é que agora a câmera tá aí, agora grava tudo, irmão. É vídeo, vai pra internet, o mundo todo te vê. A coreografia de Jesus, você tá lá, ficou registrado. Contradições da teologia da prosperidade. Vou apresentar aqui 4 contradições. Quais são? Primeira, a teologia da prosperidade declara que Deus não diz não às orações de seus filhos. Deus nunca diz não. A teologia da prosperidade ensina isso. Deus sempre diz sim. E aí? Isso é fato? Isso é verdade? Leia aí. Deuteronômio, Samuel, Coríntios. Deus nunca diz não? O filho no Getsemane, pai, dá para passar de mim esse cálice? O pai disse, não. O pecado de Jesus devia ser bruto mesmo, hein? O pecado escondido de Jesus devia ser bruto mesmo. O pai falou não para o filho, o que ele tinha? O que mais? A teologia da prosperidade diz que devemos orar apenas uma vez por alguma coisa. A oração repetida significa falta de fé. Será? Por que Paulo mandou a gente orar sem cessar? Por que Jesus ensinou a orar e nunca desfalecer? Então eles todos estão errados. Jesus está errado, Paulo está errado, Pedro estava errado. Quem está certo ou são os teólogos da prosperidade atual? Abraão insistindo com Deus, tantos outros orando insistentemente, Ana. E você tem exemplos de insistência na oração. Jesus ensinando sobre a importância, pedir, batei. E aí? A teologia da prosperidade ensina que sofrimento significa o quê? Irmão, então a gente tá ruim de fé mesmo, hein? Estamos com falta de fé. O apóstolo Paulo que sofria, orou 2 ou 3 vezes, não sei agora, para que Deus removesse o espinho da carne. Deus disse, não vou remover, vai continuar sofrendo, vai com ele até o final. Falta de fé do apóstolo Paulo, hein? Teologia da prosperidade ensina ou afirma que pobreza não combina com nossa posição de filhos do rei.
No final das contas, irmão, só fica rico quem prega, tá? Os pregadores ficam ricos, às custas do povão que é enganado. E aí eles sempre vão dizer: ó, irmão, olha para a minha vida, olha para mim. É claro, ele está roubando todo mundo. Como é que não vai ficar? Só funciona para quem prega. A riqueza aqui na terra, às custas dessa falácia, dessa mentira, desse engodo, dessa blasfêmia. Então, Bildade era adepto dessa famigerada teologia. Vamos ao terceiro e último amigo de Jó, Zofar. O que ele tem a dizer? Falava sobre a retribuição, o outro a prosperidade. O Zofar é o legalista, expositor da doutrina legalista. Para Zofar não há dúvida alguma, é impossível que o homem possa ter uma doutrina pura e ser limpo aos olhos de Deus. Ele é o legalista, ele é aquele mais brabo, mais bruto, mais... Vamos ver aí então a pregação dele, vamos ouvir o que ele tem a dizer. O slide está travando um pouquinho. Zofar dirige-se a Jó de maneira ainda mais agressiva, apelando para a sabedoria de Deus para convencer Jó da culpa e da necessidade de arrependimento. Acrescenta que o sofrimento de Jó é justo. Ou a pessoa é crente arrependido, ou pecador arrogante. Mais uma vez eu digo, não tem meio termo para ele, ou uma coisa ou outra. Jó é taxado como pecador arrogante, que deve abrir mão de argumentos de inocência. Ó Jó, você além de pecador é arrogante, porque não reconhece o pecado. Você está em pecado e ainda é petulante porque não tem coragem de reconhecer seu próprio pecado. Essa era a teologia dura, bruta, inflexível, legalista do Zofar. E o Jó argumentando, buscando se justificar, como já estamos vendo aí, olhando para si mesmo e não encontrando nada. Zofar declara que a sua doutrina é pura, ou seja, baseada em teologia bem fundamentada. Conclui que o único caminho para Jó escapar do sofrimento presente e da punição eterna é o arrependimento. É até bonita a história, mas enfim, para Jó não se aplica. Se arrepender do quê? Se arrepender do quê? O problema, como disse, ou como estamos dizendo aqui, são as meias verdades. Zofar não vê como possível um contato íntimo e contínuo entre Deus e o homem. Deus é muito superior e sublime para se preocupar com uma criatura tão desprezível como é o homem. Mas Deus afirmava que Jó tinha plena comunhão com ele. E Jó afirma que Deus está sim interessado em ter convivência com o homem. E que ele, Jó, desfrutava desta convivência. Tinha comunhão com o Senhor. Tanto que ele o invocava e era correspondido por Deus. Jó não sabe explicar o porquê de estar vivendo tudo aquilo. E os seus amigos estão tentando provar do contrário. E aí o que a gente já falou aqui hoje, né? Como é raro pesarmos o próximo na mesma balança em que pesamos a nós mesmos. É sempre duro, inflexível para julgar a situação alheia, mas sempre mais manso, mais flexível quando se trata de julgar a nós mesmos. Bom, falar aqui rapidinho da resposta de Eliú. O discurso de Eliú pode resumir-se da seguinte maneira: o Eliú é o quarto, dos amigos, o mais jovem, portanto, vai falar depois que os três se calam. E aí a base do discurso dele são essas duas aqui. Disse a Jó que fez mal em vangloriar-se da sua integridade e de fazer parecer que Deus lhe deva recompensas. Deus não é devedor de ninguém. Por mais justo que seja Jó, não tem o direito de exigir nada de Deus, porque todos os homens são pecadores ante sua vista. Segundo, o Eliú admite que as calamidades são castigos pelos pecados cometidos, mas ao mesmo tempo são corretivas. Podem ser afligidos aqueles que são relativamente mais justos do que outros. Se o fim da aflição for alcançado e a falta reconhecida pelo aflito,
Deus o abençoará com uma felicidade maior do que antes. Depois ele expõe a majestade e a perfeição de Deus na criação, reprovando Jó por discutir com ele em vez de humilhar-se e confessar sua culpa. Vamos aí à parte do Eliú. O discurso de Eliú, ele é contundente também contra Jó, mas ele está mais preocupado em exaltar a grandeza, a pureza, a excelência de Deus e criticar mais Jó por tentar se defender, ali junto com os 3 amigos, do que propriamente pelo pecado, o suposto pecado em si. Então Eliú, ele entra ali defendendo a grandeza de Deus e criticando Jó por querer se colocar numa posição de vítima e Deus de alguém que o está julgando, vamos dizer assim, injustamente. Então a base do discurso de Eliú gira em torno disso daí, de querer defender Deus diante de Jó, acusando Jó de querer se colocar numa posição mais privilegiada do que Deus, e aí o Eliú vem e faz o caminho inverso. Como característico, respeito oriental ao idoso, Eliú manteve-se em silêncio enquanto seus superiores, Elifaz, Bildade e Zofar, debatiam com Jó. Agora que eles silenciaram, Eliú está impaciente para emitir a sua opinião. Eles calaram, Eliú vai falar. Eliú oferece uma alternativa à lógica que conduziu os 3 a insistir que Jó teria pecado. Eliú compreende que Deus pode usar o sofrimento de maneira redentora, a dor pode despertar o homem para o perigo espiritual e dirigir seus pensamentos para Deus. Nesse caso, o sofrimento é uma bênção disfarçada. O que Eliú está defendendo às vezes Deus permite sofrimento para nos aproximar dele, permite uma dor para melhorar o nosso caráter, então usa o sofrimento para nos aprimorar. Eliú parece estar chegando mais perto aí do que os anteriores chegaram, Ele está chegando mais perto dos bastidores, ele está quase descobrindo o que acontece nos bastidores. Eliú destaca que Deus tem pelo menos um propósito no sofrimento, que não meramente ou simplesmente o castigo. Eliú exalta a sabedoria de Deus e a sua também majestade impressionante. O que mais Eliú faz? Um Deus como o nosso não deve ser questionado, ele deixa isso claro. Jó, você não tem que questionar, você tem que reverenciar. Tá certo? Tá, mas é fácil falar na posição de Eliú. E Jó, apesar do que sofreu, adorou a Deus. Mas o Eliú está insistindo, Jó, você não deve questionar, interrogar, tal, você está errado. Enfim, é fácil falar da posição que Eliú estava. Não precisamos saber todas as razões dos males que nos cercam para conferir a Deus toda a nossa confiança. Perfeito? Nós não precisamos saber de tudo, temos que confiar em Deus. Resumindo, haverá sempre um elemento de mistério no tratamento de Deus para conosco. Precisamos aceitar isso e permanecer inabaláveis em nossa fé. A gente já falou, o livro de Jó, ele não traz respostas. Por quê? Por quê? Não traz. A única resposta é a soberania de Deus. E que Deus não tem obrigação de nos dar resposta. Nós temos que crer, confiar e continuar. Possa ser que na eternidade tomaremos conhecimento de tudo o que agora não somos capazes de saber. Nós vamos direto, tá, irmão? Falta pouco para encerrarmos. A última parte já do livro, então vamos a ela, que é a resposta de Jeová. E aí a conclusão, que é muito breve. Interessante que a resposta de Jeová, quando Deus fala, Deus não entra em cena e começa a dar explicação de nada, não. Deus não dá explicação, não. Deus fala com Jó apenas para iniciar a discussão. Ele não discute com ele, mas proporciona-lhe revelações das mais eficientes, pelas quais desafia Jó nas suas próprias premissas erradas. Primeiro, desafia o erro de Jó em questionar o Todo-Poderoso. Ao julgar a Deus, Jó assumiu autoridade igual à pessoa daquele que media, a saber, ao eterno Criador de todas as coisas. Então Deus, ele vai responder a Jó com uma série de perguntas que Jó não é capaz de responder. Por exemplo, Jó,
já que você acha que eu lhe devo satisfação, primeiro me diz você, onde você estava quando eu criei o mundo? E aí, Jó, e agora? Onde que eu estava? Ixi, agora eu não lembro, hein? Agora eu não lembro. Onde você estava quando eu criei as constelações, as estrelas, chamava cada uma pelo nome, quando eu botava limite no mar e tal? Aí Deus começa a argumentar. Para quê? O que Deus está fazendo? Deus está colocando Jó no seu lugar. Olha, Jó, você é muito pequeno. A sua vida é uma fraçãozinha, é um sopro diante da eternidade. Seu sofrimento, embora humanamente seja gigantesco, mas comparado com a glória que está reservada para você, é nada. Então Deus, ele não entra em cena para justificar, para se explicar, para pedir desculpa, Jó, me perdoe pelo que eu fiz. Não, mas para, mais uma vez, deixar revelada a sua grandeza. Os capítulos 38 e 39, Deus desafia a capacidade de Jó para julgar, como se esse tivesse direto e pessoalmente familiarizado com todas as coisas desde o princípio delas. Isso faz calar Jó, um homem de existência e conhecimento original tão curtos. Deus então revela a Jó sua surpreendente habilidade em criar e governar de uma maneira benévola os monstros mais espantosos do mundo antigo, Behemonte, Leviatã, que é o hipopótamo e crocodilo do Nilo. E isso evidentemente serve de ilustrações simbólicas de sua perícia de criar, por assim dizer, e governar de uma maneira benévola as mais espantosas dificuldades que um pai onisciente e amoroso possa permitir ao leão que ruge infligir. Jó agora rompe o silêncio em adoração e humilhação perante Deus. Confessa que o que havia aprendido dele, teoricamente, antes de receber a certeza da sabedoria e bondade divinas, é agora para ele uma bendita realidade. Esta certeza satisfaz e regozija o seu coração de tal maneira que qualquer ideia de sustentar seus próprios méritos sob qualquer providência de Deus fica excluída para sempre. Jó se arrepende de seu orgulho e rebelião e encontra contentamento em saber que desfruta de comunhão com Deus. Que orgulho e rebelião? Orgulho em imaginar que poderia se justificar diante de Deus, e a rebelião de querer exigir de Deus as respostas para os seus dilemas. Ele reconhece que de repente aqui ele passou um pouquinho do ponto, mas ainda assim Deus disse que não encontrou pecado, entendeu e compreendeu a atitude mediante aquele contexto. Mas como assim Deus entendeu? Irmãos, existem atitudes que nós tomamos que, dependente da motivação, isso é muito sério que eu estou falando, não é reputado por pecado. Como assim? Se eu perguntar para vocês acham que uma pessoa entrar aqui neste templo aqui e começar a pegar as cadeiras, chutar, jogar, sujar tudo, quebrar, você fala, meu Deus, isso é um pecado. Mas e Jesus fazendo isso no templo? Pegando um chicote, dando chicotada nos outros, virando mesa, virando cadeira. Mas calma aí, mas olha o contexto. Ele estava purificando o templo. Ali é chamado de purificação. Por quê? Porque ele estava revirando tudo, batendo, enxotando, empurrando, agredindo, dar chicotada nos outros é o que? É carinho? Mas está fazendo com pessoas que estavam transformando a casa de Deus em um lugar de blasfêmia, de pecado, e Jesus está colocando as coisas no lugar. Então, às vezes a gente vai julgar baseado meramente na atitude, mas Deus sabe a motivação, o porquê que está sendo feito. Aquilo ali era para a glória de Deus, e Deus recebeu como uma adoração, e chamou aquele gesto de purificação do templo. Então Jó está questionando baseado no que ele está passando, e Deus entende e releva. Agora, sai questionando a Deus aí à torta e à direito, se achar no direito de querer que Deus me explique, então a gente tem que ter cuidado com isso. Esta é a grande lição do livro. Se conhecemos a Deus, não precisamos saber, porque Ele nos permite passar por certas experiências. Além de estar no controle de todo o universo, Ele controla nossa vida
e nos ama. Embora seus caminhos estejam por vezes além de nossa compreensão, não devemos criticá-lo pela maneira como nos trata ou as outras pessoas. Mesmo quando parece alheio, Deus está no controle de todas as coisas. Então vamos ver essa parte aqui, rapidinho. A resposta de Jeová, capítulo 38, 39, 40, 41 e boa parte do 42. Agora ocorre o inesperado. Deus, a quem Jó tem reclamado estar fora do alcance, subitamente aparece. Mas Deus não chega para ser questionado por Jó. Em vez disso, Deus propõe duas séries de questões e desafia Jó a responder. Quer ver? Vamos só citar algumas aqui. Abre lá a sua Bíblia, Jó. É, 38. Versículo 4. Olha o que Deus pergunta: onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se é que tens inteligência. Quem foi que pôs as medidas? Se tu podes, se tu sabes, o melhor, né? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que está fundada as suas bases? Ou quem assentou a pedra de esquina? Falando da terra. Quem foi? A terra está fundada sobre o quê? Quem foi que assentou a pedra? Irmão, imagina se hoje, com todo esse conhecimento, ciência, tecnologia, a gente não tem essa resposta. Imagina Jó responder isso naquela época. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da mar? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão e tuas ondas empoladas. Está perguntando: e aí, Jó, você estava onde? Quando eu determinei isso? Onde é que você estava? Olha aqui no versículo, no capítulo 40, a partir do versículo 6. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: cinge agora os teus lombos como varão, eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Olha a pergunta: você vai me condenar para se justificar, Jó? Você vai me condenar para se justificar? Aí, ou tens braço como Deus, ou pode trovejar como voz como a sua. Você quer se comparar comigo? Você quer se colocar na mesma posição que eu? Orna-te, pois, de excelência e alteza, veste-te de majestade e de glória. E aí, Jó? Cadê a sua roupa de majestade? Cadê a sua veste de glória? Você não quer me condenar e se justificar? Então vamos lá, vamos falar de Deus para Deus. Cadê a sua veste de glória? Cadê a sua roupa de majestade? Derrama os furores da tua ira e atenta para todo soberbo e abade. Aí Deus vai continuar falando. Ou seja, Deus rompe o silêncio não para justificar, Ele propõe uma série de questionamentos, e Jó com isso só vai percebendo que Deus é muito maior do que ele imaginava, a ponto dele concluir: puxa vida, eu já servi o Senhor achando que o Senhor era tudo aquilo lá, e agora eu sei que o Senhor é muito mais do que tudo aquilo que eu achava. Agora que eu vou servir mais mesmo o Senhor. E o diabo agora está lascado 2 vezes mais comigo, porque se ele ficou chateado que eu era fiel, agora ele está frito que eu vou ser 2 vezes mais fiel. Vamos ver aí, ó. A resposta de Deus a Jó desenvolve-se em 2 discursos. Eu mostrei aqui uma parte do primeiro e uma parte do segundo. O primeiro fala sobre a grandeza de Deus como Criador e governador do mundo natural. Jó, eu estou no controle de tudo, eu domino sobre tudo, eu governo sobre tudo.
Deus deixa claro isso. Deixa eu voltar aqui, né? Quer tirar a foto, não pegou? Pode ir lá, ó. Então Deus está deixando claro para Jó: eu sou soberano sobre todas as coisas. Primeira coisa que Jó precisa saber. Segundo ponto. Vamos lá. Na segunda parte da resposta, Deus insistirá na sua grandeza diante de Jó. A inocência do ser humano, ainda que tenha que sofrer, não significa que Deus seja injusto. Ainda que Jó não vai conseguir se justificar colocando a culpa em Deus. Por melhor que nós recebamos da parte de Deus, não recebemos porque merecemos. Precisa ficar claro o que Deus está querendo deixar claro. Jó, você era muito abençoado, tinha muita coisa, ok, você era justo, íntegro, reto, mas isso não significa que você merecia nada não, tá? Tudo que você tinha não era porque você era bom, é porque eu sou bom. Então vamos colocar as coisas no seu devido lugar. O bom aqui sou eu. Você só está sendo abençoado não é porque você é bom, é porque eu sou bom. É isso que Deus está deixando claro. E ainda que você sofra, eu não deixo de ser quem eu sou por causa do seu sofrimento. Eu continuo sendo Deus, continuo sendo soberano do universo. Então aí temos a conclusão. Vamos olhar aí no nosso material. Os últimos versículos de Jó ilustram Tiago 5,11. Tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Isto é, viste na questão do tratamento de Deus com Jó a manifestação maravilhosa de sua ternura? Se você vê aí, ó, a família e os bens de Jó, como é que eram antes da provação? Quantos filhos Jó tinha? 7. Depois mais? Antes da provação, 3 filhas. Depois, mais 3 filhas. Antes da provação, ele tinha 7.000 ovelhas. Depois, 14.000 ovelhas. Antes da provação, 3.000 camelos. Depois, 6.000 camelos. Antes da provação, 1.000 cabeças de gado. Depois, 2.000 cabeças de gado. Antes da provação, 500 jumentas. Depois, 1.000 jumentas. Então, Jó era fiel quando era rico, continuou fiel quando passou a ser pobre, continuou fiel depois que virou milionário, ou 2 vezes mais rico. Era milionário, virou bilionário, era bilionário, virou trilionário, independente, ou já foi a miséria, e nada mudou a essência do caráter da natureza de Jó. Conclusão. Vamos lá. A riqueza de Jó em rebanhos, como a gente acabou de ver, foi multiplicada. Mas os 10 filhos que agora tem, meramente comparam-se aos 10 primeiros. Já observou isso aí? 7 filhos, mais 7 filhos. 3 filhas, 3 filhos. Aí quando vai falar do gado, dobrou. O detalhe que a Bíblia vai falar no final é que as 3 filhas eram as mais belas do Oriente, dá até o nome delas. De vez em quando aparece alguém com nome igual o nome de uma das filhas de Jó, né? Já viu lá os nomes? Vou falar aqui só para você que ainda vai ter sua filhinha. Quem sabe se inspira e bota um nome desse aqui, ó. Jó 42. Jó 42, versículo 13. Vamos do 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o nome da outra Késia e o nome da terceira Queren-Apuc. Ó, o nome das 3 filhas de Jó. Não fala o nome dos filhos, mas fala o nome das filhas. Aí diz aí, e toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó,
seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Então ele tinha, todo o rebanho foi duplicado, os filhos, mais uma vez, 10. Por quê? Para a gente fechar, vamos tentar entender aqui isso. Por quê? Do meu ponto de vista, fazendo uma análise do ponto de vista espiritual, não meramente natural e humano, porque de fato sua família foi dobrada, pois os primeiros 10 filhos não se foram, mas esperam-no nos céus. Realmente não é agora, mas depois que todos nós experimentaremos a plenitude das bênçãos de nosso Deus. O que ele só poderia usufruir aqui na terra, de forma dobrada, seria os bens. O que ele vai poder usufruir na eternidade é justamente ter aí essa família dobrada, filhos espirituais em dobro. Os 10, que com certeza, pela honra que Jó adorava a Deus, servia, ensinava, e como sacrificava, intercedia por eles. Então não importa o que Deus permita que aconteça em nossa vida, sempre existe o seu depois. Ele escreve o último capítulo, e isso faz com que todo o resto valha a pena. Portanto, sejamos pacientes. Visto qual foi a paciência de Jó? Não é fácil, mas precisamos ser pacientes. Amém? Encerramos assim então a aula de hoje. Nós já vamos orar. Semana que vem os salmos, hein? Tem muita coisa preciosa a ser compartilhada na próxima semana. Nós vamos orar e encerrar, e depois eu tenho um anúnciozinho aqui à parte, mas vamos orar primeiro para encerrar também a videoaula, a transmissão, e depois eu dou o anúncio à parte aqui. Santo Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez pela noite de hoje, pelo ensino, pelo estudo, pela bênção espiritual que recebemos. Ó Deus, como aprendemos da integridade, da pureza, da sinceridade, da integridade do teu servo Jó. Que nós possamos, ó Pai, se não sermos iguais, mas termos como referência este teu servo que tanta alegria produziu para o Senhor, que tanto glorificou o teu nome enquanto aqui viveu. Nos ajude a seguir por esse caminho, que não venhamos a desonrar o Senhor e servirmos de escárnio diante de Satanás, mas que sejamos aqueles também que, como Jó, venhamos a dar alegria e satisfação ao nosso Pai, o Senhor. Nós assim oramos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e digamos todos amém. Amém.